O que nos coube na noite de hoje foi refletir sobre o tema Conhece-te a ti mesmo. Qual é a origem dessa frase? Reza a tradição grega que 7 sábios da antiguidade a inscreveram na entrada do oráculo de Delfos, que é um templo dedicado ao deus Apolo, que na mitologia grega ele era deus da lua, do sol, da verdade e da profecia. Muitos dizem que essa frase, conhece-te a ti mesmo, elas atribuem a Sócrates, filósofo grego, que é uma inverdade. O que nos coloca é que Sócrates, ele usou como referência na busca do autoconhecimento e na busca do conhecimento do mundo. Esse pensador grego, ele acha que o conhecer-se a si mesmo é um ponto de partida para uma vida equilibrada, autêntica e feliz. Essa frase, ela tem múltiplas esferas de reflexão. Nós podemos, na verdade, buscar muitas formas de compreendê-la. E desde que o homem se reconhece como um ser inteligente, desde que ele se reconhece como um atributo da inteligência, perguntas inquietantes povoam a mente de nós humanos. E nós continuamos seguindo, repetindo: de onde viemos? Para onde vamos? O que estamos fazendo aqui na Terra? Quem realmente somos? Essas são as respostas que provocam os maiores desafios no homem. Essas respostas, quando compreendidas dentro do nosso ser, elas passam a aliviar as nossas dores, passam a aliviar os nossos sofrimentos. E essas respostas podem explicar realmente quem somos. Descobrindo-se quem somos, nós vamos tomar posse das nossas reais possibilidades, das nossas reais habilidades, dos nossos dons, dos nossos talentos. Alguns atributos nós já adquirimos, outros, portanto, estão em fase de construção. E nós vamos lançar a mão, dentre as múltiplas escolhas que teríamos para conhecermos a nós mesmos, nós vamos lançar a mão da doutrina espírita. E aí vem a doutrina espírita, que nos coloca que somos seres imortais. Kardec nos auxilia numa classificação didática de acordo com o grau de desenvolvimento. Ele nos coloca que a terceira ordem dos espíritos seriam os espíritos imperfeitos, onde existe a predominância da matéria sobre o espírito, pouca compreensão da vida espiritual, agarrados ainda ao egoísmo, desconhecendo a imensidão da vida, ainda presos ao orgulho, à inveja e ao ciúme. Dentre os espíritos imperfeitos, ainda está contidas 5 classes, que, se bem estudadas e se bem refletidas, nos dá uma pista em que ponto estamos dessa grande escalada. Nos conta ainda Kardec que possui a segunda ordem, que seria a ordem dos bons espíritos. Os bons espíritos já têm uma visão mais clara da vida espiritual, já conseguem equilibrar a vida material com a vida espiritual, já possuem um desejo sincero de fazer o bem e já compreendem as leis divinas, todo o universo ao qual está submetida. E, finalmente, a primeira ordem, que seria um dos espíritos puros,
que não mais necessitam reencarnar, a menos que seja em missão, que compreende integralmente as leis divinas. Então, se somos espíritos imortais, essa é a trajetória que nos aguarda. Esse é o processo todo a ser efetuado para que possamos evoluir. E aí a pergunta, de onde viemos? Nos ensina ainda a doutrina espírita, que somos criados simples e ignorantes, sem conhecimento, enquanto espírito. Para onde vou? Um outro questionamento. O nosso traçado, ele será tornar-nos espíritos puros. Esse é o processo pelo qual vamos transitar. Essa trajetória, ela indica um processo de construção. É uma construção de quem somos e para onde vamos. Somos responsáveis por esse traçado. E o Espiritismo ainda nos auxilia, sempre o Espiritismo a nos auxiliar, nos dizendo, há muitas moradas na casa do meu Pai. E ainda recorrendo aos ensinamentos da doutrina espírita. Existe uma classificação contida no Livro dos Espíritos, de forma didática, sobre 5 mundos que podemos atuar para a nossa evolução. O mundo primitivo, o mundo de provas e expiações, o mundo de regeneração, os mundos ditosos e felizes e os mundos celestiais e divinos. Portanto, nós temos como compreender toda a trajetória que nos aguarda, todos os mundos que estão aptos a nos auxiliar nesse processo evolutivo. E a ocupação dos mundos, bem como a classificação de cada grau evolutivo, ele vai depender de em que ponto o espírito se encontra. Obviamente, a terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, eles ocupam mundos primitivos ainda, ou mundos de provas e expiações. E nós, como avançamos? Somente compreendendo as leis divinas poderemos efetuar esse processo evolutivo. Tudo que nós somos no momento atual é uma somatória de todas as experiências vividas, desde a nossa criação. Por isso, nascemos simples, com todas as possibilidades ainda latentes e adormecidas. E um dia nos tornaremos espíritos puros. Por isso nascemos ignorantes, no sentido da falta do conhecimento. Porque esse conhecimento, ele vai ser adquirido de acordo com a nossa vontade. Nós vamos adquirindo o conhecimento do universo, da natureza, dos homens e de nós mesmos. E pouco a pouco, através do nosso esforço, nós vamos nos distanciando da ignorância e tomando posse do conhecimento. E aí nós aprendemos ainda na doutrina espírita. Vós sois deuses. Sempre a doutrina espírita. Medida essa que nós vamos buscando o conhecimento, nós vamos reconhecendo que nós fazemos parte de um projeto maior. Nos encoraja sabedores desse projeto maior e também nos impulsiona nessa grande caminhada. Vós sois deuses. Significa que em nossos DNAs contém a marca do Criador. E essa caminhada é individual. Tem como farol, como grande farol, a doutrina espírita, o Consolador prometido.
Ter essa visão do todo nos auxilia a visão de quem somos. A encarnação presente é apenas alguns segundos frente à eternidade que nos aguarda. Somos seres espirituais vivendo uma experiência corporal. É muito importante que não nos esquecemos disso. Compreender a vida desta forma torna seus desafios mais fáceis de serem superados. Nós vamos avançando, nós vamos agregando coisas novas, nós vamos deixando lentamente aquele ser simples e ignorante para trás, aquele ser dos primórdios da nossa existência. E nesse momento, vamos fazer analogia com o rio. Como é um rio? O rio nasce no filete. Ele enfrenta obstáculos, ele supera e contorna esses obstáculos. Esse rio se avoluma, ele se agiganta, e como prêmio, ele alcança a plenitude do mar. Assim também somos nós. Crescemos em emoções e em sentimentos. Acumulamos conquistas. Atingiremos a plenitude que nos aguarda. Somos todos herdeiros dessa destinação imposta pelo Criador. Olhar a encarnação presente é olhar no ponto desse rio. Não significa todo o traçado que o rio já fez até chegar àquele ponto. Foi um traçado longo, repleto de obstáculos e de dificuldades. De repente, esse rio se depara com um precipício. Vence o medo e criará uma belíssima cachoeira. Assim como nós, percalços na vida são oportunidades de belas criações. E então, o que estamos fazendo aqui? Ano 2021, plena pandemia, humanidade amedrontada, buscando incansavelmente o sentido da vida. Que tarefa nos cabe nesse ponto da trajetória? Novamente, o socorro do Espiritismo, que nos apresenta a lei do progresso. A necessidade de buscar o progresso intelectual e moral, para que possamos nos aproximar da perfeição. Aprender a equilibrar esse progresso intelectual e moral, que são as asas necessárias para alçarmos voos mais altos rumo à plenitude. Normalmente, primeiro vem o progresso intelectual. A partir deles, nós conhecemos as leis divinas, as leis da vida, as leis a que todos nós estamos submetidos. Nós vamos adquirindo, através do conhecimento, o conceito do bem e do mal, as nossas responsabilidades diante das escolhas efetuadas. Outro conceito também que nos auxilia na doutrina espírita, o livre-arbítrio. Nós somos livres para fazer tudo aquilo que quisermos, porém responsáveis pelos nossos atos. Então estamos aqui nos exercitando dia a dia, segundo a segundo, para o cumprimento da lei do progresso. Cada um de nós é parte integrante e essencial do todo. Trabalhar pela evolução individual garante a contribuição na evolução coletiva. Mas quem sou eu? Um discípulo pergunta para o seu mestre: como você se avalia? O mestre respondeu: eu sou um ser
que carrego dentro de mim 2 cães. Um bravo, violento, agressivo e traiçoeiro. O outro, manso, cordato, amoroso, compreensivo, leal e companheiro. Eles brigam o tempo todo, vivem em constante luta. E o discípulo pergunta: quem vai vencer a luta? O mestre responde: aquele que eu alimentar. Assim somos nós. Carregamos uma série de situações, uma série de experiências. Carregamos muitos cães. A visão espírita, nós precisamos aprender a harmonizar esses cães interiores. O cão feroz, violento, nos trouxe até aqui. Nos protegeu de situações extremas, situações perigosas. Ele garantiu a nossa sobrevivência. Portanto, o cão amoroso, cão manso, sempre esteve presente, mas nem sempre em ação. Muitas vezes ele se sentia acuado pelo medo, pelas incertezas, mas sempre morou dentro de nós, desde a nossa criação, representando a nossa essência divina. O nosso vir a ser, o nosso devir. Com muito trabalho, com muito esforço e com muita consciência, nós deveremos aprender a agradecer a esse cão que nos trouxe aqui, ou a esses cães que nos trouxeram até aqui. Mas reconhecer que hoje nós detemos outros métodos para continuar a trajetória. Nós temos uma tarefa imensa de domesticar os nossos cães ferozes. E aos poucos, com muito carinho, nossos cães vão se acalmando. Eles não vão mais detectar o perigo, porque eles já vão compreender que estamos regidos por leis imutáveis e por leis divinas. Todos nós. O cão feroz se renderá ao cão amoroso. E poderemos, assim, vislumbrar novos patamares da grande escalada. Mesmo que ainda estamos explorando quem somos, o conhece-te a ti mesmo. Nós já sabemos do que somos compostos. Nós sabemos que somos compostos de pensamentos, palavras, ações, emoções e sentimentos. Essa é a nossa composição. E observar cada um desses componentes revela muito sobre quem somos. Revela as nossas reais intenções, revela as nossas companhias espirituais. Será que penso coisas boas ou mais penso coisas ruins? Será que penso só em mim ou já consigo pensar numa coletividade? Penso em construir? Meu pensamento se aprisiona no passado ou ele olha para frente, no futuro glorioso que nos aguarda? Observa o momento presente, vive o momento presente, valoriza os aprendizados constantes. E as nossas palavras? Como são constituídas nossas palavras? O que eu falo? Como eu falo? Busco trazer esperanças ou desesperanças? Mais critico ou consigo reconhecer o bem que se apresenta à minha volta? Quem dirige as minhas falas? O cão bravo? O cão feroz? Ou o cão amoroso?
As nossas falas revelam muito sobre nós. E as nossas ações? Elas agregam ou desagregam? Elas constroem ou destroem? Quais dos cães que carregamos agem por nós? Criar o hábito de analisar as nossas atitudes, emoções e sentimentos é um meio muito eficaz para atender ao convite. Conheça a si mesmo. Todas as nossas relações, todas, sejam elas amorosas ou conflituosas, são fundamentais para aprimorar o nosso autoconhecimento. Todos somos companheiros de viagem. Todos estamos na mesma busca. Todos temos dores. Todos estamos no mesmo destino que nos aguarda, que é a nossa perfeição relativa. Qual é a proposta? Tornarmos estudiosos de nós mesmos. Não significa aqui colocar mais coisas no nosso jarro. Não precisamos mais encher os nossos jarros de teorias e de métodos. Precisamos, sim, retirar os excessos, aparar as arestas, viajar para a nossa intimidade. Na nossa intimidade, nós estamos totalmente protegidos das ilusões que a sociedade nos oferece. O convite é sermos autênticos, verdadeiros, parar de tanto teatro na tentativa de representar quem não somos. A doutrina espírita nos estimula com o conhecimento de que podemos iniciar, aprofundar no autoconhecimento quando quisermos, a qualquer instante. Basta o despertar da consciência. Pode ser amanhã, pode ser no final da encarnação presente, ou nas encarnações futuras, a qualquer hora. Iniciamos com a afirmativa que somos imortais. Entretanto, quanto mais rápido iniciarmos, mais rápido desfrutaremos da felicidade relativa que nos aguarda. Mais rápido poderemos compreender os nossos semelhantes. Mais rápido poderemos nos apresentar nas fileiras do bem e cumprir as nossas tarefas diante da lei do progresso. Encerrando, quero compartilhar um fato ocorrido na vida de Francisco. O irmão Francisco, o irmão dos pobres. O irmão Francisco sabia como ninguém se integrar com a natureza. Ele conhecia com profundidade as leis divinas. A todos chamava de irmão. Irmão Sol, irmã Lua, irmã Água, irmão Vento. Certo dia, quando arrancava do jardim as ervas daninhas, Frei Leão, seu companheiro, que o observava, lhe perguntou: Irmão Francisco, se você soubesse que morreria hoje, o que faria? Francisco descansou mansinho por um instante, suspirou, pareceu mergulhar o olhar para o mais íntimo de si e respondeu sereno: eu continuaria a capinar o meu jardim. A exemplo de Francisco, que continuemos a capinar o jardim da nossa alma, retirando os excessos, retirando as ervas daninhas, protegendo os brotos que surgem, se alegrando com as belas flores já existentes. Talvez possamos criar um lugar imaginário, onde nossos cães viverão em harmonia.